irmãos e colegas de ministério, nós estamos atravessando várias mudanças dentro da Cubim nos últimos anos e mudanças para melhor. E no final desse ano nós teremos a nossa assembleia anual da própria Cubim e devido a todas essas mudanças e expansões que nós estamos tendo dentro da própria convenção, nós precisamos nos reorganizar. Então, estou querendo simplesmente gravar esse vídeo para auxiliá-los no entendimento das mudanças e para auxiliar um pouquinho mais para vocês estarem divulgando isso junto às suas igrejas, para preparar para essa assembleia que nós teremos em outubro. Quem na verdade é Cubim? Muitas vezes nós discutimos quem na verdade é Cubim. E o que eu queria dizer é que Cubim são pessoas e é organização. Quando falamos sobre pessoas, são pessoas que nem você e eu. Quando pensamos sobre organização, isso tem a ver com uma organização local, da sua igreja local, regional e nacional. Quem na verdade são os associados da Cubim? Eu faço parte disso, a minha igreja faz parte disso. Então a primeira condição é, a sua regional, ela está associada à Cubim? Beleza. A sua igreja está associada a essa regional? Beleza. Você é membro dessa igreja? Então você é Cubim. Então não vamos pensar em Cubim só a título de organização, mas em termos de pessoas. E se eu faço parte dessa organização, eu também sou Cubim. Vamos tentar diagramar isso. No slide vocês vão estar vendo que a Cubim é na verdade uma família. E eu representei isso dentro da figura como uma associação a uma família de regionais, que nós identificamos lá R1, R2, R3 até Rn, significando que podem ter mais regionais vindo. Vamos olhar agora especificamente para a regional 3, que está dentro do círculo maior. Essa regional, ela é composta de igrejas, que nós estamos identificando aqui, igreja 1, 2, 3, 4, 5, também. Então, a regional agora é a associação das igrejas. E agora, a igreja em si, local, que nesse caso nós estamos colocando ela na cor verde, chamando ela de igreja 5, ela é composta de membros, como você e eu. Então a Cubim se torna uma associação de regionais, e essas regionais, cada uma delas tem as suas igrejas locais, e cada igreja local tem os seus membros. Então, voltando para a pergunta inicial, quem é Cubim? Você e eu, nós somos Cubim. Para que essa estrutura funcione, nós tínhamos uma organização que está definida dentro do estatuto, e vocês vão ver isso no slide. A Assembleia Geral, ela é soberana e se encontra uma vez a cada 3 anos, e esse ano é o encontro dessa Assembleia Geral. Depois disso tem o Conselho de Presbíteros, que se reúne uma vez por ano, onde nós temos o Presbitério Nacional, dentro do presbitério ampliado e com os representantes, na verdade, de cada regional. Então essa é a estrutura atual. Então a Assembleia Geral era composta dos representantes das igrejas, mais o presbitério ampliado, mais o Conselho Fiscal, mais o Conselho de Doutrina e Ética. O Conselho de Presbíteros era composto de 4 representantes de cada presbitério regional, em si o presbitério ampliado e mais um integrante do Conselho de Doutrina e Ética. E o presbitério nacional ampliado, então, era composto do presidente de cada presbitério regional, mais o presbitério nacional e mais integrantes do Conselho de Doutrina e Ética. Essa é a forma que nós estamos trabalhando hoje. 7 anos atrás foram definidas as seguintes estratégias, entre outras: fortificar essa regionalização e unir, na verdade, os projetos missionários e os sociais, e desenvolver relacionamentos dentro dessa grande família. E o que aconteceu na prática? O número de igrejas e campos missionários, ele saltou de 56
em 2010 e foi para 119 em 2017, então mais do que dobrou. Recebemos também novos grupos dentro da própria convenção. Resumindo, aumentar as quantidades e a complexidade da própria Cubim. Então, quais são os desafios que nós temos agora nesse processo de expansão? Precisamos nos reorganizarmos a nossa estrutura da Cubim para, primeiro, dar suporte para esse crescimento. Em segundo lugar, manter e expandir o cuidado com as igrejas já existentes, com as novas que entram por plantação de novas igrejas ou como recepção de igrejas vindo de outras denominações. Então, na prática, o que significa isso? Que precisamos novamente fortificar todas essas regionais. A organização nacional ela deve dar suporte para as regionais com um objetivo bem claro de ajudá-las a amadurecerem. E por final, precisamos efetuar algumas mudanças organizacionais para completar isso. Então nós vamos tentar mostrar agora duas mudanças básicas nessa organização e vocês vão ver isso no slide. Então, como eu falei, atualmente a Cubim é uma associação de igrejas. Para onde nós estamos caminhando? Como a quantidade de igrejas e processos e campos missionários está aumentando muito rapidamente, fica difícil uma organização central cuidar de todas essas áreas. Então, nós estamos caminhando agora, e essa é uma das propostas para a mudança, que a Cubim agora seja uma associação de regionais. Então, não mais uma associação de igrejas, mas uma associação de regionais. E cada regional, por si, vai se tornar, então, essa associação de igrejas, que era a organização nacional, ela passa a ser da própria regional. Então, a partir de agora, a regional é a associação de igrejas e a Cubim nacional é uma associação de regionais. Uma segunda mudança que estamos propondo é o seguinte, é o desmembramento da agência missionária, da estrutura da Cubim nacional. Então, nos slides vocês vão ver que temos a estrutura atual, ela permanece, só é criado uma nova organização com CNPJ próprio, que é a agência missionária subordinada, então, ao PN nacional. Quais são as razões para esse desmembramento da agência missionária? Existe uma necessidade de expansão de igrejas, não só no Brasil, mas no exterior. E muitas das igrejas não têm esses recursos, e quando eu digo recursos, não só financeiramente, mas pessoas para tomar essas iniciativas missionárias. Então a estrutura Cubim precisa, além da expansão, investir tempo na consolidação das igrejas, e isso poderia restringir as atividades dela mesmo e retardar a implantação de novas igrejas e campos missionários. Então, por isso que esse desmembramento ele visa acelerar e otimizar, na verdade, os recursos existentes. Como vai funcionar? A agência missionária, então, será uma organização independente, mas prestando contas para a nossa organização nacional. Ela atuará junto às igrejas atuais como consultoria e facilitadora para a plantação de igrejas e projetos. Por exemplo, se a sua igreja quer implantar uma nova igreja, um novo projeto, se nós não sabemos como, a agência foi constituída justamente para dar esse suporte, essa consultoria. Então ela tomará a dianteira também para auxiliar, mas ela também vai atuar em áreas onde hoje ainda não existem regionais implantadas. Por exemplo, estamos indo para a Amazônia, não existe uma regional na Amazônia por enquanto, então é um trabalho da agência com o know-how que ela tem para implantar essa igreja, mas sempre visando novamente incorporá-la dentro de uma outra regional até que ela se torne independente. Então, ela convergirá, na verdade, os trabalhos com regionais existentes até a plantação de uma nova regional.
O que isso significa em termos de organização? Nós precisamos reorientar nossa organização e nesse próximo slide vocês vão ver que houve um desmembramento então da agência missionária. Então nós temos a nossa organização COBIN e a organização da agência missionária é separada. Uma segunda mudança que nós estamos propondo é a seguinte: dentro da organização geral, essa assembleia que acontece a cada 3 anos, ela tem, na verdade, o pastor de cada uma das igrejas e um representante para cada 100 membros. Só que quando acaba aumentando muito a quantidade de igrejas e campos missionários, isso complica, na verdade, toda a logística para trazer todo esse grupo junto a cada 3 anos. Então, como a proposta é que a COBIN não seja mais uma associação de igrejas e de regionais, então nós estamos propondo que a Assembleia Geral, ela seja simples, ou quer dizer, deixe de existir o Conselho de Presbíteros, que tenha os representantes de cada regional, e ela se torne a Assembleia Geral da própria COBIN. Então, basicamente, essa é a mudança. Então, se você era um membro que vinha, na verdade, a cada 3 anos, representando a sua igreja na Assembleia Geral da COBIN, você vai estar continuando a ter sua influência, mas através da própria regional. Com isso, nós vamos ter a Assembleia da COBIN não só de 3 em 3 anos, mas a cada ano, com o grupo da liderança de cada regional. Basicamente, essa seria a própria mudança. Então, agora alguns detalhes a mais sobre essa mudança do Presbitério Nacional. Hoje nós temos a composição de 4 integrantes e temos como convidado o representante do Conselho de Doutrina e Ética e como convidado o superintendente pastoral. A partir de agora, nós queremos que esse Presbitério Nacional já tenha 7 integrantes. Então vai ter o presidente, o vice, o secretário e o tesoureiro, e agora o integrante do Conselho de Doutrina e Ética, agora como integrante, não como convidado. O superintendente pastoral, ele também entra como integrante e não só como convidado. E o presidente da agência missionária. Então essa seria a composição agora do novo Presbitério Nacional. Porque nós, com o aumento da expansão do trabalho, é difícil 4 pessoas estarem conduzindo todo esse processo. Então, essa agregação dessas 3 outras pessoas é para dar suporte ao próprio crescimento. É claro que dentro da composição desse novo Presbitério Nacional, nós queremos olhar um pouquinho a questão dos próprios dons e ministérios. Então, que haja uma certa presença desses 5 ministérios também dentro desse Presbitério Nacional. Uma outra mudança, no estatuto anterior exigia-se que houvessem 3 pastores ordenados. E agora nós queremos colocar que o mínimo seriam 2 pastores ordenados. No anterior nós tínhamos um vínculo de função com o título do cargo. Então havia um vínculo do presidente com a área pastoral, vice com a área de missões, secretário com a área de educação e tesouraria com a área de patrimônio. O que nós vimos e já praticamos isso inclusive, que o que deve acontecer é que a distribuição, na verdade, dessas funções deve ocorrer com base nos próprios dons. E aí isso seria feito dentro do próprio Presbitério Nacional. Caminhando adiante, as mudanças para o Presbitério Ampliado. Então, fora essa mudança dentro do Presbitério Nacional, que muda de 4 integrantes para 7 integrantes, continua a composição no demais continua igual, com o presidente de cada regional sendo representado dentro do Presbitério Ampliado. Com isso, dentro desse Presbitério Ampliado, que na verdade é o responsável pelas decisões finais, sempre vai ter a presença do presidente de cada regional. Então você está representado através do teu presidente da regional. No próximo âmbito nós tínhamos o Conselho de Presbíteros, e era uma reunião por ano, onde pegava os 4 presbíteros de cada regional, com mais o próprio PN. Então, como já expliquei antes, a Assembleia
da Cubim, ela passa a ser o que era esse Conselho de Presbíteros. Então não vai mais existir o nome Conselho de Presbíteros, mas ele será transformado em Assembleia da própria Cubim. Com relação a outra mudança que eu já mencionei, os associados da Cubim deixam de ser as igrejas e passam a ser as regionais. Então, a Cubim Nacional ela passa a ser uma associação de regionais. Você pode perguntar, e o que acontece, por exemplo, nós fundamos uma igreja na Amazônia. Então, enquanto lá não tiver regional, essa igreja será filiada a uma das regionais existentes. E quando na Amazônia o trabalho expandir de tal forma que você possa criar uma nova regional, então sim, essa igreja sai dessa regional existente, ou na qual ela foi associada transitoriamente, e passa a integrar a nova regional na região. Com relação à Assembleia da Cubim Nacional, então, os associados deixam de ser igreja, passam a ser regionais. Ela continua sendo soberana, mesmo no novo estatuto, continua tendo o presbitério ampliado, continua tendo como representantes os membros do Conselho de Doutrina e Ética, continua tendo representantes os membros do Conselho Fiscal, continua tendo os 4 integrantes de cada presbitério regional, o presidente da agência missionária. Então, o que só deixou de existir é que na Assembleia atual, o pastor e os seus delegados eram representantes da Assembleia Geral. Nesse caso, serão só da parte das regionais dentro do Presbitério Nacional. E a Assembleia, que acontecia, na verdade, só a cada 3 anos, ela passa a ser agora anual. Com relação ao mudança do Conselho Fiscal, a gente só reduziu de 4 integrantes para 2 integrantes. E o mandato, que eram de 2 anos, que na época deveriam ter sido 3, só foi corrigido para 3 anos. O Conselho Doutrina e Ética continua tendo a mesma composição atual, com a diferença que no estatuto atual, o presidente da Cubim era integrante desse conselho. No novo estatuto, o próprio Presbitério Nacional vai decidir quem que vai fazer parte desse Conselho de Doutrina e Ética. No campo de atuação, continua sendo a mesma da Cubim Nacional, só que entram as regionais. Por final, quais são as mudanças na fonte de contribuições financeiras? No estatuto consta que a Cubim Nacional recebe suas contribuições das igrejas. Mas da forma que está funcionando hoje ela passa a ser que as contribuições vêm das próprias regionais. Então essas são as mudanças para o estatuto, e só mais algumas mudanças para o regimento interno. Nós tínhamos uma série de comissões lá. Elas são criadas quando necessárias e aprovadas pelo presbitério ampliado. O Conselho de Missões, que estava definido lá, está sendo substituída pela agência missionária, e esta irá buscar, na verdade, os integrantes dentro das próprias regionais. E a terceira é que temos 5 representantes para a junta patrocinadora da Fidelis. E isso muda, porque não existe mais dentro da Fidelis essa junta patrocinadora, mas existe um Conselho Superior Universitário. Então só precisamos ter 2 representantes para isso. Só temos mais novas representações, um representante da Cubim Nacional para a ICOMP e um representante para o Conselho Conferência Mundial Menonita. E para finalizar, no caso dos retiros, vai ter um congresso nacional para pastores e líderes, vai ser anual, só que os custos são cobertos pela regional e pelas igrejas. No estatuto anterior, a estrutura nacional fazia isso. Só que com essa regionalização, esses custos também passam a fazer parte das regionais e das igrejas. Espero que isso tenha ajudado um pouquinho nesse esclarecimento. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade de perguntar. Temos o maior prazer em auxiliá-los no entendimento dessa nova estrutura que será transformada em estatutos e será eleita na Assembleia Geral de outubro.